E se dois dos maiores intimidadores da história do boxe se enfrentassem no auge da sua carreira? De um lado nós temos o tanque de guerra que derrubou Joe Frazier como se fosse papel. E do outro lado nós temos uma figura que só de olhar já despertava medo em quem quer que estivesse ali. George Foreman versus Sonny Liston. Quem venceria? Pois é isso que nós vamos ver agora. Olá, eu me chamo Alan, eu sou publicitário esportivo e eu quero embarcar com você em mais uma curiosidade do boxe. George Foreman era um monstro em matéria de físico. Com 1,91 m de altura, 118 kg e uma envergadura de quase 2 metros, ele não batia, destruía. Só pra você ter uma noção, até quando o golpe pegava na guarda, o adversário ainda sentia, e sentia muito. Contra Frazier, ele derrubou o campeão 6 vezes em apenas 2 rounds. E o mais assustador é que ele parecia não esboçar nenhuma emoção. Naquela época, Foreman carregava uma aura de frieza, que mais tarde ele teria dito que foi inspirada na postura e no posicionamento de Sonny Liston. Agora, do outro lado do ringue, nós temos Sonny Liston, um verdadeiro colosso dos anos 60. Seus jabs longos pareciam lanças, e os seus uppers... Bem, se você estivesse perto o suficiente para sentir, provavelmente não se lembraria de mais nada. Liston tinha 1,85 m de altura, 1,90 m de envergadura e 99 kg. Apesar de que tem gente que diz que ele tinha até 2,13 m de envergadura. Mas o que a gente tem aqui pela BoxRec é que ele tinha 1,90 m de envergadura. E é essa versão que eu vou ficar. Liston parecia ter muita visão de jogo. É como se ele sempre soubesse o que o adversário ia fazer. E ele sempre estava ali punindo ele por isso. Liston tinha uma ligação com o mundo do crime e com a máfia, e era temido até mesmo pela polícia. Como eu já te falei nesse vídeo bem aqui. Ah, e tem um detalhe. Ambos foram destronados por Muhammad Ali. E eu já contei pra você em alguns vídeos por aqui no canal. Essas são algumas das melhores histórias do boxe. Mas enquanto Liston caiu no trash talk de Ali, Foreman obrigou Ali a ter a luta mais estratégica da sua vida. O famoso rope-a-dope. Ali teve que deixar Foreman se cansar, resistir a rounds inteiros, pra só então conseguir contra-atacar. E você acha que Liston teria essa paciência ou essa resistência? São dois estilos bem parecidos, mas tem algumas diferenças. Foreman já enfrentou nomes como Frazier, Norton, Maguila, Holyfield e venceu a maioria deles, alguns inclusive aos 45 anos. Tá, ele não venceu o Holyfield, mas sair daquela luta sem ser derrubado, isso sim é um grande mérito. É por isso que eu digo que Foreman aguentava a pressão, sabia usar muito bem o tempo e tinha a resistência de um tanque. Mas agora imagina comigo esse cenário, os dois na sua melhor forma, Foreman na longa distância usando os seus jabs e aproveitando a sua envergadura com inteligência, medindo, travando e se preparando para a sequência. Já Liston do outro lado com seu jeito de caminhar sempre para frente, com golpes bem colocados, sem desperdiçar energia, usando muito bem as alavancas e sempre com aquele jeito predador de atacar. E sabe quem mais poderia ganhar essa luta? Você deixando esse like aqui. Nos primeiros rounds seria mais estudado. Liston usaria mais os jabs, tentaria controlar a distância andando sempre pra frente. E Foreman não teria muita pressa. Tentaria encurtar, empurrando o corpo e testando a guarda. Como tá ainda no início, os golpes entrariam muito pesados, mesmo que na guarda. E essa é a vantagem. E esses golpes já seriam suficiente para Liston ficar na defensiva. Esse é o tipo de luta que qualquer erro pode ser fatal. Do 4º ao 6º round, seria um momento de mais pressão. Liston tentaria pressionar mais Foreman, mas ele não vai ceder fácil. Troca jabs e uppers, e aí sim a luta ia aquecer mais. Até que uma hora Foreman avança naquela cadência clássica, preparando o terreno. O Liston balança. E é nesse momento que Foreman avança e vai pra cima com tudo. E quando George Foreman sente cheiro de sangue, esquece, ele não para. É como tentar segurar uma represa com fita crepe. Simplesmente impossível. E não, uma luta como essa não teria condições nenhuma de passar do 6º round. E para você que é um atleta, um treinador e vive do esporte, eu preparei um curso completo para você. E por apenas R$ 49,90 você aprende a usar melhor sua rede social e facilitar para conseguir mais alunos, parcerias e patrocínios. Vou deixar o link aqui na descrição.
No fim das contas, essa luta seria muito mais do que troca de socos pesados. Seria um duelo de resistência, mentalidade e, acima de tudo, brutalidade. Dois monstros, duas eras, apenas um ringue. Liston era intimidador, mas George Foreman era inevitável. Mas e pra você, quem cairia primeiro? Coloca aqui nos comentários. Aproveita e vem comigo dar uma olhada no top 5 melhores lutadores mexicanos de todos os tempos. Ou então vem conhecer um pouco da vida e da história de Joe Louis. Ah, e não esquece de se inscrever para mais conteúdos como esse. Beleza? Então eu te espero no próximo round.